Glória a Jesus. Nós estamos passando ao Ministério da Palavra. É muito importante que eu e você tenhamos sempre a perspectiva correta. Mais do que um momento de instrução, mais do que uma palestra, mais do que um discurso, nós estamos num ambiente da manifestação do sobrenatural. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Quando eu e você recebemos a palavra de Deus, estamos nos expondo a mais do que informação. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você lê no livro dos Salmos, Deus se referindo àquela geração que sai do Egito, enviou a sua palavra e o sarou. Eu quero declarar que esse tempo em que você está exposto à ação da palavra de Deus será um tempo de cura na alma, no corpo, e que a palavra de Deus fará diferença na sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 6. Eu vou ler um texto um pouquinho mais longo do que o habitual, quando se trata de um texto inicial. E a gente precisa lê-lo todo para conseguir entender a conexão, o quadro maior. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 6. O texto sagrado diz assim: Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Se você puder, repita comigo: redenção. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vou pedir para você repetir uma segunda palavra, isso só tem efeito didático. Diga comigo: purificação. Verso 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Declaramos que não só esse ambiente, mas o coração e mente de cada um daqueles, ó Deus, que estão sendo expostos à ação da Tua Palavra, seja nesse ambiente de culto, seja por meio dessa transmissão,
online, ou mesmo, ó Deus, por meio de uma palavra gravada, nós declaramos agora, na autoridade do nome de Jesus, que mentes e corações são um palco para a ação poderosa do Teu Espírito Santo, gerando compreensão, gerando fé, conduzindo-os a um lugar de correspondência, e declaramos em nome de Jesus que a palavra liberada cumprirá o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, lemos um texto um pouquinho maior, principalmente quando falamos de um texto inicial, porque não dá para você simplesmente picar. Aliás, já foi difícil determinar onde começar e onde terminar essa leitura, porque o assunto ele vem sendo preparado antes, ele se desenvolve ainda depois. Mas a partir do verso 6, nós entendemos o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo. Como também entendemos a função que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha, de entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação. O texto diz, não sem sangue. Quando ele fala de como o sumo sacerdote, durante a lei de Moisés, cumpria esse rito anual do dia da expiação, ele enfatiza não sem sangue. E toda a conversa, a partir de então, ela vai abordando a ação do sangue. Então ele fala sobre como o Espírito nos dá a entender algo, ele fala desses ritos cerimoniais da lei como uma parábola para a época presente, e depois, então logo termina o capítulo 9, começa o 10, nós lemos no verso 1, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Então simbolicamente, tipologicamente, há uma mensagem sendo projetada. Ela é chamada pelo autor de Hebreus de uma parábola para a nossa época. Ele enfatiza que o Espírito Santo está nos dando a entender uma mensagem por meio dessas figuras. Então, quando se entrava, por exemplo, no santuário, passava-se a porta, entrava-se no átrio, no pátio, no quintal da casa, vamos dizer assim. Do lado de fora ficava o altar do holocausto, ficava o lavatório, mas depois havia a tenda da revelação. Essa tenda era dividida em dois ambientes por meio de um véu. Depois do véu, só o sumo sacerdote, não os sacerdotes, entrava uma única vez por ano, e a Bíblia diz não sem sangue. Toda a figura está relacionada com o sangue do sacrifício, que era feito anualmente no dia da expiação, mas ele também usa ilustrações como, enquanto a primeira tenda, o lugar santo, permanece, a segunda não está sendo utilizada. Ele usa isso como uma figura da primeira e antiga aliança que Deus fez por meio de Moisés, que antecedeu e nos preparou para a nova aliança firmada por meio de Jesus. Mas à medida em que desenvolve a ideia, ele fala que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ou seja, a lei não é imagem exata das coisas, sombra de bens vindouros. Tudo depende da perspectiva. Quando você olha para o Antigo Testamento, ela está sinalizando eventos futuros. Quando você olha a partir da nova aliança, que Cristo já veio e cumpriu isso, ele chama de bens realizados. Então são vindouros quando se enxerga a partir da antiga aliança. São já realizados quando se enxerga a partir da nova. E aqui há uma grande ênfase na obra do sangue de Cristo. Nós lemos no verso 12 que pelo seu próprio sangue, Cristo obteve uma eterna redenção. E eu pedi que você afirmasse redenção, porque eu quero falar hoje sobre os benefícios do sangue de Cristo. E o primeiro deles, sinalizado nesse texto na ordem, é a redenção. Mas na sequência, no verso 13, ele fala da purificação. E esse será o segundo aspecto ou benefício do sangue de Cristo que nós vamos observar. Então, chegamos finalmente no verso 15, onde ele vai falar de uma nova aliança. E toda a ênfase de aliança é que nenhuma aliança é estabelecida sem sangue. Portanto, um dos benefícios do sangue de Cristo derramado por nós era não apenas determinar nossa redenção, nossa purificação ou santificação, mas firmar conosco uma aliança. Aliança significa pacto, compromisso, e nós precisamos entender todas essas perspectivas, esses diferentes aspectos dos benefícios do sangue de Jesus. Há vários textos que falam não só daquilo que o sangue já fez por nós, mas daquilo que ele continua fazendo agora. Por isso, é importante que eu e você possamos entender o que a Bíblia ensina, não apenas para ter clareza doutrinária, mas para termos uma fé firme, fundamentada na palavra, e isso
tanto a compreensão como a fé que provém dela, vai impactar a forma como eu e você relacionamos com Deus. Então eu quero destacar esses 3 elementos: redenção, purificação e aliança. Eu quero destacar também o que cada um deles requer e o que eles produzem na minha e na sua vida. Então nós vamos destacar aqui, e depois vou explicar, que redenção requer de mim e de você apropriação, mas garante proteção. Nós vamos destacar também, falando de purificação, que isso requer de mim e de você arrependimento e sujeição. Mas o que produz, remove a condenação. E por fim, quando falamos de aliança, nós vamos dizer que esse aspecto requer compromisso, mas garante acesso e intimidade. Então, falando uma coisa de cada vez, vamos começar por redenção. Vimos nos versos 11 e 12 do capítulo 9 de Hebreus a seguinte afirmação: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. A palavra redenção, ela muitas vezes não é devidamente compreendida. Pouco tempo atrás, falamos aqui a respeito do dízimo como um ato profético que celebra a redenção e tentamos trazer uma aula sobre o que é redenção. E eu não quero repetir todas essas coisas, mas a definição bíblica de redenção é o resgate de uma propriedade. Basicamente, na lei de Moisés, ela era uma transação comercial. Quando Efésios capítulo 1, verso 7 diz nele está falando em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, ela pega a figura dessa transação comercial e faz uma aplicação espiritual. Porque quando falamos de redenção, nós precisamos entender que o que está por trás é um ato de compra. Em Atos, no capítulo 20, no verso 28, o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso em Mileto e diz para eles o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele está falando aos pastores, diz: vocês vão pastorear a igreja de Deus. Por que ele chama de Deus? Ele diz: porque Deus a comprou com o seu próprio sangue. A ênfase quando se fala da obra de Cristo, e em especial do sangue, ela aponta para um ato de compra. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. O sangue é apresentado como a moeda de pagamento na aquisição da propriedade. Aliás, em 1 de Pedro, no capítulo 1, de 18 a 20, ele diz isso: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de nós. Na verdade, nós vamos entender, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que o sangue é mencionado na Bíblia como sendo a vida. A Bíblia diz: a vida está no sangue. Então, obviamente, quando se fala do sangue de Cristo, estamos falando da entrega da vida, do sacrifício de si mesmo. Só que a Bíblia diz que assim como o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para levar o sangue do sacrifício da expiação, ele não podia entrar sem sangue. A Bíblia diz que Cristo entra, mas entra com o seu próprio sangue, com o sangue do seu sacrifício. E foi esse sangue que garantiu a aquisição da minha e da sua vida. É por isso que nós somos chamados de propriedade exclusiva de Deus. E a ideia de pertencimento a Deus, ela precisa conduzir uma compreensão no meu e no seu coração. Essa mesma ideia da morte, do sacrifício de Cristo, que vai falar da remissão de pecados, que vai falar da redenção, como nós estamos falando, ela também aponta para uma vitória de Cristo sobre Satanás. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Porque é que ele vem com o corpo, carne e sangue. Para que, indicativo de propósito, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. No sacrifício de si,
Cristo não está apenas oferecendo perdão para mim e para você, não está apenas nos comprando para Deus, mas nesse ato de compra. A Bíblia diz em Colossenses 2, que na cruz, Cristo despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. A morte de Cristo significa vitória sobre Satanás e todo o reino das trevas. Pastor, e por que nós precisamos saber disso? Porque devemos nos apropriar disso. Apocalipse 12 é um texto que fala a respeito de Satanás. E chega no verso 11 e diz assim, eles o venceram. Ele está falando dos santos. Mas o venceram está falando de Satanás. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga comigo, por causa do sangue do Cordeiro. O texto diz, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então os santos não venceram o diabo por si mesmos. Venceram por causa do sangue. Então, quando a Bíblia fala do sangue, está falando da vitória que Cristo consumou por meio da sua morte, como lemos em Hebreus, né? Para que através da sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. A vitória é atribuída a Cristo. Mas quando Apocalipse 12 diz, eles o venceram pelo sangue de Cristo, a Bíblia está dizendo que quando eu e você entendemos o que é que Cristo fez, qual é a obra do seu sangue, e utilizamos isso, então nós tomamos essa vitória de maneira que ela se torne nossa e nós podemos vencer o reino das trevas. Durante muito tempo eu acreditei que o sangue de Jesus era uma arma de guerra, porque a Bíblia diz eles o venceram por causa do sangue. Eu imaginava o sangue como uma arma de guerra, vamos para cima, né? Vamos ferir o inimigo usando aquilo que nos foi dado para lutar. Mas na verdade eu e você precisamos entender que o sangue não é nenhuma arma de ataque. Mas por que nos garante vitória? Por causa da mensagem. A Bíblia diz que o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava, mas o sangue de Jesus clama com muito mais força. E a pergunta é, o que é que ele fala? O que é que ele diz? Que mensagem é essa que ecoa no reino espiritual? Antes de explicar isso, eu me lembro quando criança, não importa se a gente ficava impressionado, nasci e cresci no lar cristão, quando via uma manifestação de alguém terrivelmente endemoniado, se estávamos num ambiente de opressão, o conselho e a orientação dos nossos pais era, clama pelo sangue. E para nós a frase que os crentes de antigamente usavam, estou falando da época de crente raiz, não Nutella. A frase que a gente usava de forma comum era, o sangue de Jesus tem poder. A gente nem pensava, usava para quase tudo. Eu tenho um amigo que na adolescência sofreu um acidente de carro. Eles tiveram uma colisão traseira, um carro em alta velocidade bateu neles, isso fez com que o carro rodasse, capotasse. Eu falei para ele, e aí, como foi o susto? Ele falou, meu amigo, não pensei em nada, a única coisa que eu me vi gritando foi, o sangue de Jesus tem poder. Porque era assim, a gente tinha clareza de entendimento que havia algo no sangue, do qual eu e você podemos nos apropriar e dar vitória, mas e experimentar essa vitória. Mas isso não significa que o sangue é uma arma. O sangue está mais para um selo de propriedade. E aí, para entender isso, a gente pode voltar num paralelo lá da Páscoa do Antigo Testamento. Em Êxodo, no capítulo 12, no verso 13, Deus havia ordenado a Moisés que orientasse todo o povo. Quando vocês pegarem o sangue do Cordeiro da Páscoa para celebrar a Páscoa, vocês vão colocar nos umbrais das portas. E Deus diz assim, o sangue vos será por sinal. Sinal. O sangue de um animal nunca teve o poder de proteger uma casa, mas ele era um sinal, ele era uma declaração. E aí, quando chega o verso 23, Deus diz assim, porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Por que eles fizeram isso? O livro de Hebreus explica, no capítulo 11, no verso 28, pela fé, está falando de Moisés, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Celebrou não só a Páscoa, mas o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que significa esse ato de fé? Eles foram dirigidos por Deus a declarar um dia, não esse Cordeiro da Páscoa, mas Cristo, o Cordeiro Pascal, conhecido antes da fundação do mundo,
será sacrificado por nós. O seu sangue será moeda de compra e de resgate. Então nós estamos pegando o sangue, colocando na porta, declarando: nessa casa, as pessoas que aqui habitam têm um dono, elas são propriedade de Deus, e nós sabemos que Deus defende o que é seu. Então a apropriação pela fé do sangue não fazia do sangue uma arma, mas fazia dele uma declaração, um reconhecimento. Se somos propriedade de Deus, Deus guarda aquilo que lhe pertence, e o diabo não pode tocar. Quem está entendendo? Isso significa o quê? Que quando entendemos redenção, que é o ato de compra, eu e você precisamos compreender, né, que isso envolve proteção. Então, quando se fala de vencer a Satanás pelo sangue, nós precisamos entender o que é essa obra realizada e o lugar de proteção sobre o qual eu e você podemos permanecer. Agora, o que isso requer de mim e de você? Apropriação. Assim como aqueles israelitas pegaram o sangue e colocaram sobre a porta, como um sinal, um ato simbólico. Eu e você não precisamos pintar casa nenhuma, mas nós precisamos de uma apropriação, dizer: esse sangue que foi derramado por todos, cuja vitória está disponibilizada a todos, eu me aproprio, eu pego para mim. E é isso que significa crer. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: toma posse da vida eterna. Apropriação. Então, quando entendemos isso, podemos nos colocar debaixo de um lugar de proteção que está disponibilizado a todos nós. Quem está entendendo, diga amém. A segunda coisa a ser destacada: purificação. Nos versos 13 e 14 de Hebreus 9, que lemos no início, consta a declaração: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, estava falando do rito do dia da expiação na lei de Moisés, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós precisamos entender essa percepção de purificação, de santificação. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, mas ele também diz: a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. O que isso significa? O sacrifício de Cristo, ele derramar o seu sangue, significava a sua própria vida. Hebreus capítulo 13 diz nos versos 11 e 12, pois aqui, de novo o paralelo da lei: pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, no dia da expiação, tem o corpo queimado fora do acampamento. Era uma determinação da lei. O texto diz: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Até o fato de Cristo ser crucificado no Calvário, do lado de fora da cidade, a Bíblia está dizendo, não era coincidência, era o cumprimento das figuras proféticas, porque todos esses ritos cerimoniais apontavam para as verdades que seriam materializadas em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo, ao derramar seu próprio sangue, ele o fez para santificar o povo. Eu e você somos purificados pelo sangue. Traduzindo, há um poder de limpeza espiritual no sangue que nós precisamos compreender. Quando falamos do poder de limpeza, é importante que a gente reconheça que a Bíblia, por exemplo, usa uma linguagem sobre o sangue que de novo envolve apropriação. Apocalipse 7,14 diz, eu vou ler o 13 e o 14, vai fazer mais sentido. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? A pergunta de gente vestida de branco fala do quê? Pureza. Vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Se você olha Zacarias 3, que fala do sumo sacerdote Josué com vestes sujas, você vê que a aplicação daquilo é pecado. Logo, vestes limpas, vestes brancas, falam de pureza espiritual. A pergunta é, de onde veio essa gente pura? Verso 14, respondi, o Senhor o sabe. Então ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alvejaram. Pensa comigo, poucas coisas têm tamanha capacidade de manchar o tecido e é difícil de remover como o sangue. Mas quando você fala do plano espiritual, já que as vestes falam da condição, a Bíblia diz que o sangue alveja, torna alva, torna branca, torna limpa. Por quê? Ele traz pureza, ele traz santificação. Embora seja o sangue de Cristo que limpa,
A Bíblia diz que quem lavou as vestes no sangue foram essas pessoas, porque, de novo, o elemento de apropriação está presente. Agora, só vai lavar quem reconhece que a veste está suja. Então, todo o processo de santificação começa com arrependimento. Existe uma apropriação de fé, mas existe também um posicionamento de sujeição. Eu gosto de pensar nessa ideia, porque quando você olha para o passado, gente, o conceito, né, de um reagente químico, como nós temos hoje, sabão, detergente, alvejante, uma série de coisas, era bem mais limitado, mas já existia. Por exemplo, em Malaquias, no capítulo 3, nos versos 2 e 3, falando da vinda do Messias, a Bíblia diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Que era o fogo do ourives. Como eles purificavam o metal? Derretiam o metal, a prata ou ouro, a sujeira se desprendia, ela podia ser removida. O fogo do ourives era um elemento de purificação. Mas ele diz, ele será como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Eles já tinham, numa tecnologia limitada, né, a percepção de que havia algumas coisas que funcionariam como sabão, um reagente químico que faz a sujeira se desprender. E falando de Cristo, diz, ele se assentará como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Esse mesmo purificador de prata se apresenta como o sabão dos lavandeiros. Sabe o que ele está dizendo? Não tem mancha na sua vida que eu não possa remover. Não tem sujeira na sua vida que eu não possa limpar. Aliás, em Isaías, no capítulo 1 e no verso 18, Deus diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus está dizendo, não há sujeira que eu não possa remover. E o sangue de Cristo, o sangue da eterna aliança, bendito sangue, nos purifica de todo o pecado. Isso nos leva aonde? Eu e você precisamos compreender isso. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a Bíblia chama Satanás, esse mesmo Satanás devemos vencer pelo sangue, o chama de o acusador dos nossos irmãos. Aliás, se você olhar lá para o livro do Apocalipse, tem essa ênfase. O acusador dos nossos irmãos. Mas quando a Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue, significa que quando eu e você entendemos a limpeza, a purificação que vem do sangue de Cristo, nós tapamos a boca do acusador, nós simplesmente o silenciamos, dizendo, você não pode falar de nada, absolutamente nada contra nós, porque fomos santificados. Tem muita gente perdoada por Deus que nunca se perdoa. E nós precisamos entender que se o arrependimento, por um lado, é o reconhecimento de toda a culpa, é a tristeza do dano causado em Deus, na nossa vida e na vida de outros, isso não significa que o arrependimento significa carregar culpa ou condenação. É lógico que muitos de nós, se tivéssemos a oportunidade de voltar na história, escreveríamos uma história diferente. Mas isso não significa que a gente tenha que carregar culpa, muito menos vergonha, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Essas verdades têm que ser entendidas, nós precisamos nos apropriar e precisamos andar por elas. O que a consciência do que o sangue de Jesus fez deveria produzir em nós? Hebreus capítulo 10, do 19 ao 23, diz o seguinte, portanto, meus amados irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A Bíblia diz ousadia para entrar no santuário. A Bíblia diz somos o sumo sacerdote, não era os sacerdotes, só o sumo sacerdote. Uma vez ao ano, no dia da expiação, podia entrar no Santo dos Santos, além do véu. E a Bíblia diz, não podia entrar sem sangue, senão morreria. Você consegue imaginar a ansiedade do sumo sacerdote quando o dia estava aproximando? A Bíblia diz que primeiro ele tinha que oferecer sacrifícios por si, para poder entrar naquele lugar, oferecer sacrifício pelo povo. Pensa num ambiente assustador e temido.
Mas a Bíblia diz que por causa do sangue, nós podemos entrar sem medo, com ousadia, com confiança. Isso faz toda a diferença. Meu querido, você precisa entender que quando está orando, você não deveria se portar como um mendigo estendendo o chapéu para pedir uma esmola. E você entramos com confiança no lugar da presença de Deus. Porque fomos comprados pelo sangue, fomos santificados pelo sangue e temos acesso. Eu vejo que muitas vezes as pessoas constroem em nome do respeito e da reverência uma ideia de distância de Deus, de falta de acesso. E não é o que a Bíblia nos ensina. Eu e você podemos entrar com ousadia. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava pregando no outro país, mas fui servir uma igreja brasileira. E tiramos um tempo de oração antes do culto começar, na sala do pastor, algumas pessoas. Eu lembro que depois de um momento especial de oração, quando terminei de orar, o pastor estava me olhando assustado. Eu falei, tudo bem? Ele falou, não sei dizer se está bem. O jeito que ele me olhava, pensei, teve uma visão, alguma coisa está preocupando ele. Eu falei, o que é que está pegando? Ele falou, você é muito abusado no jeito de falar com Deus. E conversa vai, conversa vem. Eu consegui rapidamente detectar que aquele camarada não conseguia entender que ele pode entrar com ousadia na presença de Deus. Jesus disse que se eu e você pedimos qualquer coisa ao Pai no nome dEle, nós temos acesso. Eu fico olhando para alguns e percebendo, talvez seja a falta de um entendimento correto de paternidade. Uma vez na adolescência, estava trancado no meu quarto orando. Jesus disse, quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta. Eu fechei, mas ele não mandou fechar a janela, eu deixei a janela aberta. Pensa numa tarde quente, eu estou lá orando. Não tinha ar-condicionado, não tinha nem ventilador que dizer ar-condicionado. Eu deixei a janela aberta. Um amigo chegou, e já sabendo mais ou menos onde eu estaria, entrou pelo fundo de casa, foi direto na janela do quarto. Só que ele era de uma dessas igrejas que era do regime talibã. E quando ele me viu orando só de bermuda, descalço, sem camisa, ele ficou escandalizado. Eu só lembro da voz dele atrás de mim na janela, misericórdia. E eu olho e ele está assustado. Ele diz, isso são trajes para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele disse, se você marcasse uma audiência com o presidente da República no Palácio do Planalto e ousasse aparecer lá sem os trajes apropriados, você sequer seria recebido. Eu falei, filho, mas se tu fosse o filho do presidente da República, você podia chegar desse jeito, aliás, até depois de uma partida de futebol, suado, e correr para o colo dele. Eu falei, se você acha que Deus é um ser distante, com quem você marca uma audiência, um protocolo formal, o problema é seu. Eu vou continuar entrando com ousadia. É lógico, não estou falando de vir para um culto público desse jeito. Que isso também fique claro. Bem claro, antes do verão chegar. Mas nós precisamos entender o acesso. Nós podemos entrar com ousadia, porque não há culpa, não há condenação, não há vergonha, nós fomos santificados. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando o texto fala de entrar com ousadia, plena certeza de fé, significa que nós temos que fortalecer a nossa fé na declaração do que Deus diz e guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. O que significa sem vacilar? Significa que a purificação lá requer arrependimento, apropriação de fé no início, mas uma contínua sujeição, uma contínua submissão. Por quê? O mesmo sangue que começou operando na minha e na sua vida lá atrás, vai continuar operando na minha e na sua vida depois da conversão. Hebreus capítulo 13 diz nos versos 20 e 21, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, quando você olha pelo sangue da eterna aliança, que Deus aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade, significa que o sangue não é apenas aquilo que nos limpa no dia da chegada, é aquilo que segue nos aperfeiçoando ao longo da caminhada. Aliás, 1 de João 7 diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, não só purificou, nos purifica de todo pecado. O mesmo sangue que um dia limpou a mim e a você na chegada, Ele continua limpando as nossas vidas. Agora, se andarmos na luz, como Ele na luz está, fugindo agora das trevas de onde Ele nos tirou,
A Bíblia diz: o sangue nos purifica. Pastor Eibe Uber sempre dá uma ilustração que eu gosto. Ele diz: andar na luz, na presença de Deus, te bota debaixo daquele efeito que é o limpador de para-brisa no carro. Não importa se está chovendo pouco ou muito, se está acumulando pouco ou muita água, Ele está o tempo todo limpando. E se eu e você andamos na luz, como Ele na luz está, de manhã o sangue nos purifica, de tarde o sangue nos purifica, de noite o sangue nos purifica, no dia seguinte o sangue nos purifica, porque sangue começou a agir em nós, segue agindo. É por isso que ao celebrarmos a ceia do Senhor, a Bíblia enfatiza que nós temos comunhão com o sangue. Significa que Ele continua agindo e operando na minha e na sua vida. E é importante que a gente entenda algo. Quando o livro do Apocalipse fala a respeito de Jesus, direcionando o livro e a mensagem, o apóstolo João diz: da parte de Jesus Cristo, Apocalipse 1:5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. E aí ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quando a Bíblia diz que o sangue libertou, é mais do que só perdoar a culpa de algo que nós já fizemos. Ele vem para quebrar a força e o controle do pecado nas nossas vidas. Ele vem para produzir santificação crescente, contínua na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Ao mesmo tempo, em 1 de Pedro, no capítulo 1 e no verso 2, a palavra de Deus também afirma que eu e você fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Por que tem santificação inicial? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Interessante que Ele não joga aspersão só antes da santificação, mas Ele joga aspersão também depois, para a obediência, para a santificação que continua. E eu e você precisamos entender que o sangue nos purificou e segue nos purificando de todo o pecado. Mas a última ênfase de Hebreus é a aliança. A Bíblia nos mostra, e nós vimos isso no texto inicial, redenção, purificação, mas como vimos a partir do verso 15 de Hebreus 9, há uma ênfase na aliança que Cristo veio firmar conosco. Interessante que já no verso 15 ele diz que Cristo é o mediador da nova aliança. Depois ele diz no verso 18 que nem a primeira aliança, a de Moisés, foi estabelecida sem sangue. Ele fala de como Moisés asperge o livro da lei, o povo, o tabernáculo com sangue. E nós precisamos entender o peso que o sangue tem no que eu quero classificar aqui de aliança. A palavra aliança, ou pacto, que é o seu significado, fala de um compromisso profundo, intenso, sagrado. Aliás, em Mateus 26, nos versos 27 e 28, celebrando a Páscoa, que era o modelo de recordação do que Deus fez na antiga aliança, Cristo institui o rito cerimonial da nova aliança. E ele diz em Mateus 26, versos 27 e 28, a seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós sabemos que quando Jesus diz, isso é o meu sangue, Ele não está necessariamente sustentando uma doutrina que nós não pactuamos, que é a da transubstanciação, que no momento da comunhão os elementos se transformam. O pão segue sendo pão, o fruto da vide segue sendo fruto da vide, mas por outro lado, não é porque não se transformam que nós vamos negar que nós temos comunhão, como Paulo diz, com o corpo e o sangue do Senhor. Então os elementos são simbólicos, mas eles nos remetem a um posicionamento de fé que nos permite ter comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo no plano espiritual. E isso de novo aponta para aquilo que eu estou falando desde o início, a apropriação. É por isso que no Evangelho de João, Jesus fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Se você olhar para João 6, ele não está falando de comer carne e beber sangue de forma literal. Mas Jesus está falando sobre um compromisso. Jesus está falando para uma multidão que queria fazer dele rei, porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Porque ele tinha resolvido problemas circunstanciais, terrenos. E Deus seja louvado que o Evangelho traz intervenção e promove essas bênçãos e milagres. Nós de forma alguma queremos negar isso.
Mas nós precisamos lembrar que a essência do Evangelho não é resolver os problemas terrenos, é resolver o problema eterno. Essa é a essência da salvação. Por isso Paulo diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, como se tivesse solução só por aqui e agora, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então, quando focamos essa percepção da eternidade, aqui Jesus estava apresentando, ele, na verdade, faz isso, quando menciona a salvação, mas faz isso nos chamando para um compromisso duradouro. E aqui que eu e você precisamos entender o conceito de aliança. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade enorme de sustentar o casamento, porque não vem como a Bíblia apresenta. Malaquias 2,14 diz que Deus foi testemunha da aliança que o homem firmou com a mulher da sua mocidade. A aliança sempre foi algo, culturalmente falando, quando você olha desde a antiguidade, algo sagrado, que não podia ser quebrado. Agora, de alguma forma, a gente pega a ideia daquilo que a gente firma no cartório, porque o que se assina no cartório é um contrato, e esse contrato, legalmente falando, é rescindível, e a gente começa a olhar não para o compromisso do matrimônio com a força de aliança, e sim com a força de um contrato. Isso não afeta só a nossa percepção de aliança matrimonial, afeta a percepção de aliança em todos os sentidos, inclusive com Deus. Agora, os povos antigos não só sabiam que a aliança era algo sagrado, mas o mais solene e sagrado nível de aliança que alguém poderia firmar era uma aliança classificada como aliança de sangue. O entendimento era, a partir de agora nossas vidas se misturam, não tem mais volta. Aliás, não é isso que Deus fala do casamento? Que marido e mulher se unirão, deixarão pai e mãe, os mais fortes níveis de relacionamento que alguém pode ter, se unirão a ponto de se tornar uma só carne, fusão, mistura de vida. Esse era o conceito de aliança. Aliás, é isso que é aplicado com Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz no capítulo 6, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele, mistura de vida. Esse conceito era largamente praticado. E quando Deus institui padrões e revela informações como de aliança, eu e você precisamos entender que Deus usou elementos culturais, didáticos, que os homens entenderiam. Por exemplo, em Hebreus no capítulo 6, de 16 a 18, nós lemos assim: porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Então aqui o autor de Hebreus está pegando o histórico do juramento. Por que se praticavam juramentos? As pessoas normalmente juravam pelo que ele era superior, sagrado, e o juramento era o quê? Uma garantia, põe fim à discussão. Houve juramento, não se voltará atrás. Agora, olha a sequência. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, que ele não volta atrás no que ele falou, nem no que ele prometeu, confirmou com juramento. Aliás, o livro de Hebreus vai dizer que Deus não tinha alguém superior por quem jurar, então jurou por si mesmo. Mas o texto diz que Deus confirma a imutabilidade do propósito com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Se é impossível que ele mente, para que jurar? Se na própria nova aliança o Senhor Jesus já nos ensinaria, olha, vocês não precisam jurar, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não, o tempo todo. Ou seja, tudo que você fala já deveria ser tratado como juramento. Não precisa apelar nesse nível. Então por que é que Deus fez? Para nos fazer entender algo. Não é porque Ele precisava disso. Então Deus sempre está procurando os meios, a didática, a pedagogia, para que a gente entenda o quê? A força do seu compromisso. E por meio dela, como diz o texto, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. De novo, a apropriação que procede da compreensão. Aí isso nos ajuda a entender a aliança que Deus firmou com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, no verso 10, a gente lê, quando o nome do patriarca nem tinha sido mudado ainda, Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Abrão está fazendo? Cortando animais, colocando a metade do animal na frente da outra. A maioria de nós lê isso e não entende absolutamente nada. Como um dia desse, eu vi um casal
que estava brincando, eles não tinham brigado de verdade, mas simularam a reconciliação. E aí um deu o dedinho para o outro. Os dois entenderam a brincadeira. Os mais novos olhando, ficaram perguntando, o que é isso? E eu falei, vai procurar no Google. Já que vocês zombam da gente, tem informação e acesso a tudo, vai procurar lá. Né? Porque tem coisa de uma geração para outra, já perde o sentido. Né? São elementos que se perdem. O que significa colocar metade de um animal na frente da outra? Em Jeremias 34:18, Deus está usando o profeta para confrontar pessoas que tinham feito uma aliança na presença dele, entre si, e não honraram a aliança. Olha o que Deus diz. Jeremias 34:18. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. Cortar o bezerro ao meio, colocar as duas partes, caminhar no meio, era parte de um rito de aliança. A morte do animal era o derramamento de sangue. A presença do sangue sempre indicava o mais sagrado nível de aliança. Aquilo era um testemunho público. Nós não estamos fazendo a coisa escondida que ninguém sabe. Nós estamos fazendo um ritual visível, aberto. Todo mundo sabe do nível do compromisso. Então Deus está falando com Abraão e diz, vou firmar uma aliança com você. Abraão diz, vai, então vamos fazer do meu jeito. Está aqui as partes do animal, vem passar no meio delas. Verso 17 e 18 de Gênesis 10. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Abraão diz, vem fazer aliança do meu jeito. Ele diz, estou descendo, vou andar entre as partes do animal, porque eu quero que você entenda a força do compromisso, a imutabilidade do meu propósito. Eu quero que você tenha descanso nas promessas que eu estou fazendo a você. Não há chance de eu te abandonar. Quem está entendendo? Isso fala de aliança. Aí posteriormente, Deus estabelece um rito com Abraão e a sua descendência, que é a circuncisão. Mas do que é que Deus chama o rito da circuncisão? Gênesis 17:9. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. O que era circuncisão? Cirurgia da fimose. Corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor. Deus diz, vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus está dizendo, eu estou escolhendo um lugar para que vocês tenham a marca, o selo da aliança. Deus está dizendo, o lugar é simbólico, porque é o órgão reprodutor e fala de uma aliança que deve ser transmitida de geração em geração. Mas Deus diz, assim como eu desci a andar entre as partes, você vai derramar sangue. Porque a aliança será firmada e consolidada com sangue. Deus sempre usou esses elementos. De alguma forma nós perdemos a percepção disso ao longo dos anos. E é aí que você vai entender a proibição de comer sangue. Ela não é só da lei de Moisés, ela precede a lei. Em Gênesis 9:4, logo depois do dilúvio, Deus diz, carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Depois você lê Levítico 17, 10 a 14, e Deus é enfático, dizendo que ninguém poderia comer o sangue. Mas quando chega a nova aliança, a proibição continua, mesmo para a igreja dos gentios que não estão debaixo dos ritos cerimoniais da lei. Atos capítulo 15, 28 e 29, Concílio de Jerusalém. Eles dizem, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. O que é essencial? O básico do básico. Número 1, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas farão bem. Toda a discussão começa porque os judeus queriam circuncidar os gentios. Paulo e Barnabé batem o pé. Paulo vai explicar que no Novo Testamento a circuncisão não é mais na carne, é no coração. O selo da fé é a prática do batismo. E eles vão defender, não existe mais uma prática literal. E aquilo que Deus chamou de estatuto perpétuo, aliança perpétua, é cumprido agora pelo seu símbolo. Então começa aquela briga, o que passou, o que não passou. Eles se reúnem e dizem, vamos começar do essencial.
4 coisas. Guarde-se da idolatria, guarde-se da imoralidade, e nenhum de nós vai questionar a gravidade desses pecados, e Deus diz, do sangue e da carne sufocada. O que é a carne sufocada? É um desdobramento de se guardar do sangue. Eles não podiam comer o sangue diretamente, mas toda a carne de animal para ser consumido, o sangue tinha que ser derramado. Que é a carne sufocada. Em vários lugares do Brasil, nós temos um prato intitulado galinha ao molho pardo. Nem todo é feito da mesma forma. Mas qual a ideia? Se quebra o pescoço da galinha, não derrama o sangue e se cozinha ela com o sangue. Carne sufocada. Então, o cristão que entende o significado da Bíblia não come chouriço, não come sarapatel, não come galinha ao molho pardo. Nós não consumimos sangue. Não é um rito cerimonial. O tempo todo Deus está dizendo, entendam quão sério é o sangue. Nele está a vida. Deus está dizendo, se vocês perderem a percepção da importância dele, vocês vão perder a percepção da força de uma aliança firmada em sangue. Não banalize isso. Quem está entendendo? E aí, quando você olha para o Novo Testamento, toda a ênfase é que a nova aliança, assim como a anterior, ela foi firmada com sangue. Hebreus capítulo 12, 23 e 24. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não há aliança sem sangue. Isso é uma ênfase do texto que nós lemos de Hebreus 9. Agora, o que é que Deus queria? Enfatizar a imutabilidade do seu compromisso. Se eu e você realmente entendemos qual é o comprometimento de Deus conosco, não tem a menor chance do diabo fazer você acordar desanimado, pensando, Deus não te ama, Ele não se importa com você, Ele te abandonou, Ele virou as costas para você, porque Ele não faz isso. É lógico que Deus nos chamou a entrar num compromisso com Ele, Ele também espera que haja compromisso da nossa parte com Ele, porque a aliança envolve 2 partes. Aliás, a gente às vezes enfatiza a nossa e esquece de falar da de Deus. Quase todo mundo lembra do Jacó por qual episódio principal? Quando ele passa o val de Jaboque e vai lutar com o anjo. E diz para o anjo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Nós fizemos até música, e Jacó segurou o anjo, né? E a gente enfatiza isso. Gente, Jacó roubou a fala de Deus. Deus já tinha falado isso primeiro. Gênesis 28, quando ele ainda está indo para Padã Arã, Deus diz no verso 15, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus diz, quem está agarrado em você sou eu. Quem não vai te largar sou eu. Aí lá na frente, Jacó diz, eu que não te largo. Ele diz, está me imitando. Aprendeu comigo, está me copiando. Nós precisamos entender a força do compromisso de Deus. E essa força do compromisso significa que eu e você não somos descartáveis. Significa que Ele não só segue nos amando, se importando, mas intervindo na minha e na sua vida, porque Deus não quebra aliança nem compromisso. Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. O contexto falava de uma aliança específica de Davi, mas aplica a todas. Lá na frente, Deus resgata o assunto. Jeremias 33, 20, 21, assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Deus está dizendo, sem chance de eu voltar atrás. Pastor, isso significa que a aliança, então, é inquebrável, inviolável da parte de Deus sempre. Mas várias vezes Deus fala para a nação de Israel, mesmo tendo prometido isso. Vocês não honraram minha aliança, vocês quebraram a minha aliança. Então não estou insinuando aqui que porque Deus não te joga fora, que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a pergunta é, o que é que eu e você fazemos com o sangue da aliança? Hebreus capítulo 10, verso 29. Depois de no verso 28 falar de juízo sobre quem quebra a lei de Moisés, depois dele mencionar que aquele que não obedece à lei de Moisés, né, será morto pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ele pergunta no verso 29, quanto mais severo o castigo será merecedor aquele que calcar os pés ao Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado,
e ultrajar o Espírito da graça. Então uma pessoa que não honra seu compromisso com Deus, ela profanou o sangue que firmou essa aliança. Ela jamais vai invalidar o compromisso de Deus, mas ela pode simplesmente da sua parte quebrar. E eu e você precisamos entender isso. Quando Jesus diz, olha, eu firmei uma aliança com vocês, recordem. Ele está dizendo, lembra do meu compromisso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você podemos lembrar de Hebreus 13:15, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ele está dizendo, eu não vou abandoná-los, mas eu espero que vocês lembrem do compromisso e se mantenham comprometidos também comigo. Não me abandonem, não virem as costas, não deixem de se submeter. Sabe, existe algo a respeito do entendimento dessas verdades. Aliança requer compromisso. A gente não pode esperar o compromisso de Deus, justificando que é uma aliança sem que haja compromisso da nossa parte. Mas eu e você precisamos entender que isso garante acesso, garante intimidade, garante mistura de vida. Então, vou repetir 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele, mistura. No conceito de aliança, de mistura de vida, tudo que era de um passava a ser do outro. E aí Paulo escreve aos Coríntios e diz, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ele está dizendo que tudo é nosso, assim como nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Por que tudo é nosso? Porque Deus é o dono de todas as coisas. E quando eu e você entramos em aliança com Ele, tudo que é dele passou a ser nosso. Mas também tudo que é seu passa a ser dele. E aí você tem que viver em contínua rendição. Nós sempre precisamos olhar os dois lados. Agora, por que Josué teve que lutar para defender os gibeonitas? Porque fez uma aliança. E aí quando os caras vão mexer com os gibeonitas, está mexendo com Josué e os israelitas. Isso significa o quê? Quando Deus olha para Abraão e diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele está dizendo, você entrou em aliança comigo, tocou em você, tocou em mim. Arrumou encrenca com você, arrumou encrenca comigo. Mas favoreceu você, está me favorecendo. Quando você entende a aliança, isso faz com que você caminhe de uma forma completamente diferente. O relacionamento com Deus é impactado, mas toda a sua percepção do mundo espiritual, de como se conduzir no dia a dia, também muda. Eu quero repetir mais uma vez, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que lhe é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, recapitulando, o sangue de Cristo nos oferece os seguintes benefícios. Redenção. Isso requer apropriação, mas garante proteção. E para que você lembre disso, o sangue nos umbrais das portas na celebração da Páscoa. Eu entendo que eu declaro que sou dele e ninguém toca naquilo que é de Deus. Mas também garante purificação. Isso requer arrependimento, sujeição, mas remove a condenação, a culpa, a vergonha. A aliança requer compromisso, mas garante acesso pleno a tudo que ele tem, a tudo que ele é. E nos garante intimidade, mistura de vida. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu me lembro muito, desde garoto, eu ouvi meu pai falar sobre o poder do sangue de Jesus, sobre a eficácia do sangue de Jesus, sobre o que era colocar-se debaixo do sangue de Jesus. Isso não significa que apenas recitar a fórmula, o sangue de Jesus tem poder, seja algo, entre aspas, mágico. Mas significa que quando há entendimento, pode existir fé, pode existir o consolo, pode existir a apropriação. E isso fará toda a diferença. Toda a diferença na minha e na sua vida. Que nós possamos não apenas entender, mas usufruir os benefícios do sangue de Cristo, o sangue da eterna aliança.
Eu quero que você, no seu lugar, possa ter um breve momento de oração. Talvez seja a hora de olhar para a sua vida e se perguntar se você entendeu o que é redenção. Que faz de Deus o seu dono e que você não é mais dono de si mesmo, mas também que significa que Ele te defende. Talvez seja a hora de olhar para dentro de si e perguntar se você realmente entendeu a profundidade dessa purificação. Eu e você podemos entrar na presença de Deus com a cabeça erguida, com dignidade. Podemos olhar nos olhos uns dos outros com dignidade. Uma das primeiras pessoas para quem Cristo aparece, tão logo ressuscita, Maria Madalena. A Bíblia diz da qual ele expulsou 7 demônios. Pensa em alguém que chegou suja, encardida, tratada como uma pecadora. E esse rótulo na sociedade da época aponta basicamente para um lugar de uma moral deplorável. Mas aquilo que Deus faz é extraordinário. Porque Ele não tira só a culpa, Ele não remove apenas a condenação, Ele restaura a dignidade. E Ele nos permite, com o entendimento de que o sangue nos fez novas criaturas, andar de cabeça erguida. E talvez você precise rever o que você entendeu sobre o sangue. Porque alguns de nós estamos achando que o máximo que Jesus fez por nós foi tipo o que antigamente a gente fazia com o pneu velho, recalchutar, dar uma melhorada e daqui a pouco pode arrebentar de novo. Ele te refez por completo, você é uma nova criatura. E se ainda não experimentou isso, pode garantir isso aqui hoje e agora. Sair desse lugar dizendo, eu vou me sujeitar a Cristo, eu vou me sujeitar à ação do sangue de Cristo e me permitir ser comprado, redimido e purificado. Talvez o entendimento dessas verdades seja o que você precisa para uma decisão. Talvez a decisão tendo sido tomada, você precisa avaliar se você tem entendido e acreditado no que isso te proporciona. Mas quando eu penso na aliança, os povos antigos faziam aliança porque juntos um poderia oferecer ao outro o que tinha. Então às vezes quando 2 povos faziam aliança, às vezes um tinha uma condição econômica melhor, mas o outro tinha um poderio militar. Então o que tinha um poderio militar dizia, eu garanto sua proteção, mas você garante o suprimento das minhas necessidades. Por trás dessa aliança sempre havia alguma troca, algum interesse. A pergunta a ser feita, o que é que o Deus que tem tudo precisava para entrar em aliança conosco? Absolutamente nada. Pense algo bom para nós. E eu não diria que é ruim para Ele. Porque o tesouro que Deus estava de olho não é o que nós podemos oferecer, é quem somos. Nós temos valor aos seus olhos. Bendito o sangue. Você não abraçou uma religião, um código de conduta diferente. Você submeteu a ação que talvez possa ser classificada entre as mais poderosas que esse universo jamais viu. A Bíblia diz que o espírito maligno não confessa que Jesus vem em carne, porque reconhecer que Ele vem. Eu lembro de quando garoto ouvi uma história do meu pai, que chega num ambiente, as pessoas estão, entre aspas, brincando, não tinham noção da seriedade daquilo, com a tal da tábua de Ouija, ou a brincadeira do copo. E quando ele chega com minha mãe, acho que ainda eram namorados, alguém disse, está respondendo tudo que a gente está perguntando, o copo escorrega para as letras e dá as respostas. Meu pai disse para minha mãe, não se envolva, isso é coisa maligna. Ela meio que olha para ele tipo assim, isso é exagerado. Ele falou, eu vou provar. Ele disse, está respondendo as coisas? Está. Ele disse, pergunta, o Espírito está movimentando esse copo. Se eu falar uma frase em inglês, se ele traduz para o português. O copo deslizou. S-I-M, sim. E depois, não contente com o desafio, respondeu, qualquer língua. E meu pai fala em inglês, o que quem está ouvindo ali não entende. The blood of Jesus has power. O sangue de Jesus tem poder. E o copo fica estático. E ele diz, vai, traduz.
E o copo permanece estático. As pessoas dizem, você traduziria e desliza nas letras, não quero. Mas você aceitou o desafio? Ele responde, não posso. As pessoas olham para ele com o olho estatelado, o que é que você falou? Ele traduz, todo mundo desmanchou aquilo. Deram fim até no copo. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero declarar que é esse sangue que cobre a sua vida, esse sangue que cobre a sua casa, e esse sangue que te toca hoje. Com purificação, com redenção e com despertar da aliança. Quando a próxima ceia chegar e você olhar para aquele cálice, lembre-se de uma aliança.